Capítulo 131 Passagens subterrâneas. Minha aura e meu poder desaparecerão. Eu não sentia minhas mãos nem meus pés, mas podia sentir peso nas pernas e nos braços. Era como se minhas mãos e pés tivessem se transformado em quilos. Lara provavelmente estava na mesma situação, pois a única coisa que conseguia fazer assim como eu era olhar em volta. Rania saltou o muro nos carregando. Não foi um salto comum, ela praticamente nos fez voar para cima, nos levando vários metros mais longe e caiu já distante do muro. Já os outros titãs e Roni caíram mais perto do muro e desabaram no chão. Os vários titãs aliados pularam em seguida sem terem tempo de pensar. Então todos os titãs sem exceção que pousavam próximo ao muro perdiam seus poderes e caíam no chão tendo o mesmo problema que eu e Lara. Lucas surgiu saindo da terra na frente de Rania, que esperava sem se preocupar, e virou-se caminhando na direção deles. Bom trabalho, Rania, espere enquanto arrumo alguns reféns. Lucas passou falando e foi tocando em cada um dos seus homens no chão. Os homens dele se recuperaram e na mesma hora já saíam pegando os nossos. Vários titãs nossos ficaram em cima do muro sem poder fazer nada por não entenderem o que estava acontecendo. Então eu vi Aya e Baturiel parados lado a lado. Baturiel segurava Aya. Entre os titãs que estavam sendo trazidos eu vi Ina, Sami e vários outros que não conhecia pessoalmente tão bem. O que foi, princesa? Vai ficar parada enquanto levo todos esses titãs? Você não vem ajudá-los? Lucas zombou estendendo os braços debaixo do muro. Aya não pôde fazer nada a não ser morder os lábios. Ela havia feito o elmo sumir. O seu poder destrutivo atingiria também os outros se ela tentasse usar contra Lucas. Os dragões não haviam voltado. Depois daquele ataque em Eren, acho que todos foram ajudá-lo. Um dos titãs que estavam no muro com Aya e os outros decidiu saltar tentando atacar os titãs que carregavam seus aliados. Os inimigos esquivaram do ataque e esperaram o titã perder os poderes e cair no chão. Se juntando aos demais, ficou mais do claro que era o solo que estava fazendo isso. Era uma armadilha. Mais alguém? Perguntou Lucas sorrindo. Ninguém mais saltou. Iago e Elsa surgiram na muralha olhando preocupados. Os titãs inimigos aglomeraram os reféns perto de nós formando um grande círculo. Pelos números que eles invadiram, eu acreditei que eles perderam muito mais do que nós. Havia menos de um quarto, a não ser que a outra parte dos titãs dele tenham fugido por outro caminho, o que eu não acreditava devido ao grande número de mortos que haviam ficado pelo pátio. O chão embaixo de nós começou a nos engolir e todos fomos tragados e começamos a afundar na terra. Lucas, eu vou te caçar. Vou colocar todo o reino luminoso na sua cola se você não devolver meus titãs agora mesmo. Gritou Aya, que talvez não tivesse previsto que Lucas ia fazer todos nós juntos sumir na frente dela. Boa sorte, princesa, muitos reinos já fizeram o mesmo e ainda estou aqui, foi a última resposta que pude ouvir Lucas dando. Aya começou a falar mais alguma coisa, porém já não ouvia mais. Toda a minha cabeça já estava tomada pela terra. Eu achei que fosse morrer por falta de ar quando a lama me cobriu, pelo menos era o que pareceu. Não consegui respirar por alguns segundos e então meu corpo despencou no ar. Eu caí novamente em um chão duro de terra, eu, os outros reféns e os titãs inimigos. Cada vez mais que ficava naquela estranha situação, meu corpo ia ficando mais pesado. Agora, além das mãos e pés, minhas pernas e braços começavam a entrar no mesmo estado. Eu podia sentir um formigamento se espalhando enquanto perdia o tato. Eu não tinha forças nem para falar. Fomos arrastados para cima do que pareceu ser um caminhão de metal imenso.
também possivelmente construído pelos anões. Estávamos em túneis de terra que se estendiam em várias direções, haviam até mesmo luzes nas paredes feitas com aquelas pedras dos anões. Alex, comece a checar se algum deles tem ligação, ordenou Lucas. Fomos colocados sentados na grade de ferro da parte de trás do automóvel com rodas grandes que lembrava as de um trato. Então um dos titãs deles abriam nossos olhos com os dedos e nos averiguavam por alguns segundos. Esse não, esse também não, nem esse, ele ia dizendo enquanto passava falando. Lara estava sentada ao meu lado, nossas pernas e mãos estiradas não tinham qualquer movimento, parecíamos que estávamos presos sobre algum efeito do próprio corpo. Na outra fila à minha frente estava Ina e os outros, até mesmo ela tinha se juntado na batalha. Senhor, essa garota é uma ligada, ponho à venda. Perguntou o titã virado para Lucas, que estava atrás de mim. Eu não estava mais vendo eles. A coisa começou a balançar, o motor estava sendo ligado. Não, pode matar, ela vai ouvir nossa conversa e passar para frente, a petrificação não barra a ligação, escutei Lucas ordenando. Sim, senhor, disse o titã fazendo surgir uma espada na mão direita. Eu tentei falar e pedir para não a matarem, não consegui. Vi o titã enfiando a lâmina no peito dela. Ina estava como nós, meio naquela sensação de mal-estar contínuo. O corpo dela desabou completamente para frente, perdendo todos os sentidos enquanto o sangue fluía pelo seu peito caindo no seu colo. O mesmo titã agarrou ela pelo pescoço como se fosse um lixo, a levantando no ar. O sangue dela pingava pela placa de metal em que estávamos. Ele se virou e atirou ela para fora. Eu fiquei de olhos arregalados sem poder dizer e nem fazer nada. Ina tinha sido uma boa pessoa para mim, amiga e até uma boa namorada fingida. Eu não quis acreditar que a vida dela tinha sido retirada de uma forma tão grotesca. Vamos continuar, esse não, esse também não. O titã continuou analisando e quando chegou em Sammy, que estava com uma expressão de ódio contra ele, recebeu uma cuspida no rosto. O titã riu virando a cara e limpando o cuspe, então ele levantou a mão melada com o cuspe dele e lambeu de frente a ela. Eu adoro titãs deliciosas como você, além de assassino ele era nojento. Eu gravei na mente o rosto daquele desgraçado. Ele deu um tapa na cara de Sammy fazendo ela se virar de lado, em seguida fez o rosto dela à volta para frente apertando as bochechas com uma mão e com a outra abriu os olhos. Sorte sua que você tá limpa, ou nossa talvez, disse ele passando a língua na boca. Sammy cuspiria de novo se ela soubesse que ele não iria lamber. O único som que saia meu ou dos outros eram gemidos. Nossos corpos cada vez ficavam mais doidos. O móvel, que eu não fazia ideia do nome, nos levava. Alguns titãs estavam em pé mantendo a vigilância ao nosso redor, outros vinham correndo seguindo o móvel. Então Kyoran está se sentindo confortável? Perguntou Lucas e entrou na minha frente. Eu estava de rosto abaixado pensando ainda em Ina. Levantei o rosto encarando o homem que me arrependia profundamente de ter salvado agora. Esqueci que você não consegue falar. Ele estendeu a mão e tocou meu ombro. Meus braços e pernas voltaram ao normal. Minhas mãos e pés ficaram formigando. Ele não tinha retirado os efeitos de mim, tinha apenas reduzido. Eu vou acabar com você. Desgraçado. Falei-o encarando com ódio. Isso é jeito de tratar seu anfitrião? Perguntou ele levando as mãos à cintura. Sua postura calma e seu olhar frio continuavam estampadas. Você me paga, gritei de novo. Apesar de eu estar podendo falar e me mexer, minhas mãos e pés continuavam sem tatos, desse modo não conseguia me levantar, nem controlar os dedos.
meu poder também não tinha voltado, não sei como ele fazia aquilo. Alex, por favor escolha um titã, mate e jogue para fora, disse Lucas se virando. O titã que tinha feito a verificação se havia ligados estava parado em pé mais atrás de Lucas. Ele então se dirigiu exatamente para onde estava Sammy, parou na frente dela sorrindo. O que está fazendo? Pare! Gritei desesperado. Eu acho que você não entendeu sua situação atual, então tenho que mostrar para você, disse Lucas sorrindo. Eu olhava dele para Sammy desesperado, já haviam matado Ina, sei que Sammy pode se regenerar, o problema é que aquela coisa no nosso corpo parecia bloquear a benção também. Eu já entendi, pare. Disse apressado. Lucas continuou sorrindo de mãos na cintura. Alex fez surgir a lâmina que havia usado em Ina enquanto encarava Sammy. Sammy se mantinha firme, com os olhos encarando duramente Alex sem representar uma só gota de medo. Alex avançou com a mão e Sammy fechou os olhos no reflexo. Quando eu e ela fomos perceber, ele havia perfurado o peito do titã do lado direito dela. O titã apenas arregalou os olhos por alguns instantes enquanto seu sangue escorria, e desabou a cabeça para frente. Achou que ia se livrar de mim tão facilmente. Eu vou brincar com você mais tarde, disse Alex passando a própria língua na boca. Sammy parecia estar cada vez com mais repulsa e ódio por ele. O titã morto foi arremessado para fora do móvel. Muito bem, Kioran, será que agora podemos ter uma conversa mais civilizada? Perguntou ele. Eu virei o rosto de lado furioso, segurei vários palavrões e uma outra ameaça que me surgiu. Será que devo mandar matar mais um? Perguntou Lucas e então eu me virei para ele. O que você quer comigo? Perguntei me esforçando para parecer uma conversa normal. Melhoramos, viu? Agora você já não está mais me ameaçando, comentou ele sorrindo. Me mantive quieto. O móvel às vezes balançava muito e empurrava os corpos de alguns titãs que saíam dos lugares encostados às grades laterais. Isso fazia os titãs em pé nos chutarem para empurrar de volta para o lugar. Nós estávamos sendo tratados piores do que lixo. Passei algumas semanas montando esse lugar só para receber vocês. Então eu espero que fiquem felizes, disse Lucas ainda mantendo o sorriso. Todo esse trabalho para me capturar. Você é idiota. Por que não fez isso enquanto eu saía do castelo? Perguntei desanimado. Vou ignorar a parte do idiota dessa vez, na próxima mando matar mais um. Sobre isso, eu quero ser conhecido em todos os territórios como o titã que invadiu um dos castelos dos filhos do rei Aziel depois de cumprir uma ameaça através de uma carta. Deixei uma pilha de mortos para trás e muita coisa para arrumar, as minhas próximas ameaças serão mais respeitadas. Então, o que quer comigo? Perguntei impaciente. Desde que você coopere, podemos evitar muitas mortes, disse ele retirando a luva da mão direita com a esquerda. Então ele me apresentou sua mão esquelética cheia de raízes avermelhadas e pequenos pelos do mesmo tom espalhados pela mão. Em seu dedo apontador havia um anel brilhante amarelo com letras desconhecidas. Eu não podia sentir aura, mas mesmo sem sentir eu podia ver a fumaça amarela que fluía do anel. O resto do pulso até o braço pareciam tudo normal. Você já deve conhecer os anéis divinos a esse ponto. Este é o anel do terremoto, graças a ele eu sou tão poderoso, explicou ele e já repôs a luva fazendo uma pausa. Acontece que eu não estou satisfeito apenas com um deles. Quero os outros, Kioran, e você como o escolhido, o titã da profecia sabe sobre eles, disse Lucas me encarando.
Tô sabendo agora que você está me explicando, disse tentando parecer casual. Vamos ter que recomeçar tudo de novo. Vou ter que parar nossa conversa e matar toda hora um de seus titãs. Perguntou ele fazendo uma expressão preguiçosa. Esse cara sabia mesmo como ameaçar. Onde conseguiu esse anel? Foi na montanha atrás de sua cidade. Perguntei tentando ganhar tempo. Ele me olhou irritado e voltou a uma expressão séria. Depois que você salvou nossas vidas, eu finalmente tive coragem de ir àquela caverna onde tanto escutava uma voz chamar pelo meu nome. Houve alguns sacrifícios e fim, aqui estamos. Durante alguns anos eu achei que fosse o Titã da Profecia. Como nunca encontrei nenhum outro anel, comecei a achar estranho. Um tempo depois eu estava com alguns outros reféns que zombaram de mim quando os ameacei e disse que eu não era o Titã da Profecia. Eles disseram que eu estava enganado. O verdadeiro Titã da Profecia se chamava Dante e era do Reino Luminous. Isso me trouxe a você. Por que acha que eu deveria saber sobre esses anéis? Os anéis não chamam por você. Como acha que você vai ter poder para dominar esse mundo? E na verdade, porque isso agora é uma missão que vai pertencer a mim, tudo que você precisa se preocupar agora é em me entregar esses anéis. Eu não tenho esses anéis, sou titã há pouco tempo, eu nem sabia dessa história, disse e comecei a tossir, estava começando a ficar difícil de falar. Os titãs começaram a desmaiar uns sobre os outros, estavam piorando, alguns já estavam babando. Lara do meu lado fechou os olhos e deitou seu rosto no meu braço. Senhor, eles já estão em um alto nível de petrificação, disse um dos titãs dele. Eu reparei, obrigado, respondeu Lucas fazendo uma pausa e saiu tocando um a um dos titãs com a mão do anel. Os titãs foram se recuperando o suficiente para conseguirem ficarem despertos e sentados.